Pessoal, muito bem-vindos ao primeiríssimo podcast aqui do canal do Anfitrião. E eu decidi fazer um podcast porque eu acho que eu tenho certeza que eu sou uma pessoa que falo muito e eu aprendo muito falando o que eu mesmo estou falando e ouvindo o que os outros têm a falar. E como eu falo muito, eu preciso de uma desculpa para trazer as pessoas, para eu perguntar para elas o que eu gostaria e de entender muitas coisas. Eu falei, não, então eu vou fazer um podcast porque eu vou poder falar e ouvir ao mesmo tempo coisas que eu gostaria de saber e aprender também com essas pessoas que eu trago, que são pessoas que eu tenho bastante admiração, gosto do trabalho e sempre tem algo que possa ser acrescentado no que a gente vai propor de tema. E nesta estreia que faremos, que estamos aqui agora neste momento, eu vou falar com dois grandes gestores sobre os desafios de como administrar, como gerir centenas de apartamentos. Exatamente, centenas, não são dezenas, porque dezenas tem um desafio, centenas tem outro desafio. Então, eu queria receber aqui, estou recebendo aqui, William Astolfi, que já conheço há vários anos, que é CEO e fundador da BeHome, a primeira empresa de gestão de aluguéis de curta duração do Brasil. Vou falar assim, né? Espero que seja de fato, mas segundo ele mesmo, na nossa Masterclass... Não conheci outra. Exatamente, também não. Hoje administra cerca de 600 propriedades em São Paulo, capital, Campos do Jordão, litorais de São Paulo, então vários litorais, né, pelo que eu sei de Caraguatatuba, o litoral aqui de São Paulo próximo, me corrija se eu estiver errado, mas pela minha pesquisa... A grande maioria é São Paulo, essas daí são algumas casas de litoral, enfim, que o próprio proprietário tem a parte operacional e a gente faz toda a parte de gestão digital. Legal, a gente vai chegar nisso também, que eu quero falar um pouquinho. Rio de Janeiro também, em Florianópolis, eu vi que você tem algumas propriedades lá também. Inclusive, a gente gravou uma Masterclass com o Will, no nosso curso que a gente vai lançar, não sei em que momento você está vendo esse podcast, mas o curso de gigantes da temporada. Então ele fez uma masterclass falando sobre como ter uma empresa longeva. E no caso o Will já está aí, quantos anos você já está? 8 anos. 8 anos. Pô, é um mercado muito novo, mas ainda sendo novo, ele é o cara mais longevo que eu conheço até hoje nesse mercado. Então ele falou sobre isso numa masterclass muito legal. Se você tiver interesse, o link está na descrição para você deixar o seu nome na lista de espera e ser avisado em uma turma quando for lançada. E também Gabriel Fumagalli, CEO da XStay, empresa de locação de imóveis de aluguéis flexíveis com o DNA hoteleiro, né? Vamos falar mais sobre isso. Então administra quase ali em cerca de 400 propriedades em várias cidades do país também, como São Paulo, Curitiba, Floripa, Palhoça e Rio de Janeiro. Certo? Muito obrigado. Então, bem-vindos. Queria dar as boas-vindas aí para o Will. Obrigado por você ter topado vir aqui. Você também, Gabi, no primeiro podcast, né? Tem que ter muita confiança de falar, pô, vou lá no primeiro projeto do Rômulo e tal. Então, eu fico muito honrado aqui com a presença de vocês para a gente conversar um pouquinho. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui compartilhando o tempo e um pouquinho do que a gente já viveu, os erros principalmente, para que as outras pessoas não precisam passar pelos erros que a gente já passou, né? Com certeza. Quer falar alguma coisa, Will? Não, eu acho que toda essa discussão é muito legal, porque eu acho que tem experiências diferentes e cenários diferentes. Enfim, eu acho que vai ser um bate-papo muito interessante. E é legal que eles chegaram aqui no nosso novo escritório, olha que coisa linda, maravilhosa. Estamos aqui na nossa sala de reunião, que virou sala de podcast. Aliás, vamos ajustar aqui o fio, né? Porque tá meio feio. A gente não pode dar esse tipo de mancada aqui com os convidados, pô. E aí eles chegaram com a camiseta deles aqui, ó. Todo mundo, ó. XStay, BeHome. Aí eu tava com outra camiseta. Aí eu falei, não, eu acho que eu vou ter que botar do canal do Anfitrião. Aí eu... Não dá, Peraí, né? cadê a camiseta do canal do... Aí botei aqui, agora eu já tô me sentindo no grupo. Estamos todos... Só falta mais algumas centenas de imóveis para eu chegar perto de vocês, né? Cara, eu queria perguntar assim para vocês o seguinte: como que vocês escolhem as praças de atuação e, no caso de vocês que estão majoritariamente aqui em São Paulo, você vai pegar Rio de Janeiro, vai pegar Floripa. Primeiro, como você escolhe essa praça e como que você garante que a qualidade que você tem aqui, porque você tem um controle maior da sua operação, como que você garante a qualidade da marca, né, o padrão que vocês estabelecem, cada um com os seus critérios, quando a operação está distante? Como que é isso para vocês? Perfeito. Bom, posso dar início. A gente escolheu, né, majoritariamente no início
as praças onde a gente tinha maior oportunidade de conseguir aquele tipo de produto que a gente buscava, né? Hoje a XT ela busca trabalhar mais com empreendimentos inteiros ou boa parte de um prédio, né, consolidado numa localização. Então iniciamos através dessas oportunidades que surgiram e praças também que nós tínhamos uma capacidade de operar mais rápido. A XT é uma empresa da Atrio Hotéis, que é a terceira maior gestora de hotéis do Brasil, então a gente surfou um pouco da capacidade operacional que a Atrio tinha no início, então a gente buscava as praças onde a gente tinha esse suporte, né? Hoje a gente já opera 100% com a nossa estrutura, né? Então conseguimos aí dentro dessas praças criar os hubs operacionais para isso, com fornecedores e com tecnologia que permite a gente fazer essa gestão de forma remota e centralizada no nosso escritório aqui em São Paulo. Eu vejo que vocês têm bastante base tecnológica, né? Até vou tratar disso em algum momento aqui da nossa conversa, dos desafios, porque também é desafiador isso, né? Queria ouvir do Will, como que é para você essa expansão e essa escolha, e esses desafios de qualidade, né? Que acho que é o que mais pega. Acho que primeiro a gente começou, quando eu montei a Bihome, eu teve uma discussão de se a gente montava em São Paulo ou no Rio. Acho que a primeira coisa... Lá no começo. Lá no começo, porque até ia começar as Olimpíadas. 2014, final de 2015, tá? E aí eu já vinha matutando essa ideia tal, e aí que eu decidi sair do mundo corporativo para montar. E aí acabou a gente, não, vamos montar em São Paulo, né? E aí até as discussões eram, eu vou montar, vai ser imóveis, prédios inteiros, vai ser unidades espalhadas, como é que vai ser? Vai ser imóveis próprios? Aí eu falei, não, a operadora ela tem que ser uma operadora que atende o mercado, tá? Eu posso até ter imóveis ou ter unidades, mas ela tem que atender o mercado. E eu pensei num conceito de densidade, né? Então, obviamente que, idealmente, é melhor você ter vários apartamentos, vários imóveis no mesmo prédio. Mas se você está numa localidade que você tem uma grande densidade na mesma micro-região, você, de certa forma, já tem um ganho ali de eficiência. Então, nessa lógica, acabei montando e avançando no mercado do pulverizado, né? Não existia nem prédios na época, né? Imagina, em 2016 eu tinha que explicar o que era Airbnb antes do que falar o que eu fazia, né? E, basicamente, imóveis de terceiros. Eu sempre tomei muito cuidado com a expansão regional, porque exatamente a marca em serviços é o que você tem de mais valioso. Então, né, você imagina que, né, todo mês alguém batia na porta querendo montar Bihome em algum lugar. E aí a gente decidiu, na verdade, não abrir nada. A gente abriu basicamente para essas regiões quando eu tenho alguém de confiança do proprietário, não sou eu. Então, assim, basicamente é o seguinte, você tem alguém de confiança que vai prestar um serviço de limpeza, manutenção de qualidade? Sim. Então, tá bom. Colocamos aí, mas a gente faz toda a parte de vistoria, de checklist, tal, para identificar efetivamente se é um produto que faz sentido para a gente. A gente faz desde a parte de avaliação de performance para ver, esse é um produto que faz sentido. E aí tem que se preparar para entrar na nossa base. Então, isso é uma preocupação nossa grande. A gente vem conversando, né, com alguns empreendedores em outras regiões, Nordeste, enfim, para a expansão, mas, obviamente, sempre com muito cuidado para não... Acho que esse é um business de serviço, é isso. Você tem que manter qualidade, né, aonde você estiver. Então, quando você come McDonald's, você vai comer McDonald's aqui, na Rússia não mais, né, mas no Japão. Tem um padrão semelhante ali, né, igual uma Smart Fit, né? Você vai lá na Smart Fit, é a mesma coisa, ainda que seja meio diferente, mas é a mesma então, coisa. a gente tem um processo que faz com que eu consiga ter, né, um mínimo de garantia de qualidade, né, para que a gente consiga crescer com sustentabilidade. Mas no seu caso, por exemplo, quando você diz que tem um serviço que você tem o apoio do proprietário, que não faz a operação em si do imóvel, mas que você tenha um checklist, um playbook, você tem que cumprir dessa forma, XYZ.
Como que você sabe que de fato o cara está fazendo do jeito que foi estabelecido? Porque no final é o seu nome que está ali vendendo, atendendo. Basicamente eu consigo por algumas situações, né? Obviamente, através de fotos. A gente também tem empresas de vistoria para que consegue fazer a checagem dos imóveis, né? Inclusive esse daí é um terceiro que consegue atestar a qualidade do imóvel, né? Então, e obviamente fotografias e enfim. Então, e como a gente coloca vários aspectos, inclusive assim, tem imóvel que a gente não coloca para base porque não atende o padrão mínimo de qualidade, mesmo que às vezes estava operando, né? Ou algum administrador operava, alguma coisa assim, e a gente não coloca porque a gente sabe que vai dar problema. E existe uma diferença bem grande, né, entre o modelo da XTAY, né, porque acho que você está mais focado talvez em prédios e no modelo muito mais, digamos assim, encapsulado. Faz sentido isso que eu estou falando? Porque acho que não tem muito essa coisa do proprietário, que nem a gente foi desenvolver no mercado de temporada, né? Exato, uma coisa mais faz DNA sentido. hoteleiro que eu falei, né? Faz sentido. A gente, acho que existe, como o Will comentou, existe um grande mercado do pulverizado, possivelmente o maior mercado, existe muita oportunidade, mas a gente resolveu dar foco num mercado que também existe, né? E que ele tem ciclo de captação muito mais desafiador, mas que a gente entende que consegue ganhar escala de eficiência operacional maior, que então, pegando esses grandes blocos de fundos de investimento, de braços patrimonialistas de famílias ou family offices, né, que possuem isso. E aí nós implantamos esses apartamentos com um padrão que ele é um padrão não tão bem visto até pelo Airbnb. Ele é um padrão mais hoteleiro. Então você tem apartamentos muitas vezes iguais. Você muda um quadro aqui, outro ali, mas o apartamento ele é igual. E o que isso ele traz, né, de benefício? É que você tem um problema naquele apartamento com o hóspede, você simplesmente muda o hóspede para o outro apartamento e você resolveu o problema, e depois você vai e faz o que precisa fazer naquele apartamento, né? Por outro lado, existe aquela característica que não é o apartamento, ele acaba sendo um apartamento um pouco mais frio, de certa forma, né? Acho que você comentou uma vez que o Airbnb, as diferenças de Airbnb Booking, o Airbnb tem alguma coisa com a casa da vovó, né? Você tem essa expectativa de estar num local que não necessariamente ele é um local padronizado, né? Tanto que hoje, para a XTAY, o Booking é o principal canal de aquisição, né? E então nós vemos essas características e conseguimos orquestrar esses grandes empreendimentos nessa forma, né, desse formato. Você não se colocaria, por exemplo, como uma empresa que veio assim, ou a iniciativa foi, tem várias empresas grandes que estão atuando muito no Airbnb, então vamos pensar em algo nesse sentido. Você foi já com o DNA hoteleiro nesse sentido, tipo, a gente já tem uma expertise aqui de hotel, né, de vários insights disso, mas apartamento, tem o Airbnb que está bombando nisso. Beleza, Booking legal também, tal, é o maior canal. Mas teve um pouco esse histórico para você? Com certeza, né? Tanto que a XTAY ela foi criada em momento de pandemia, onde os hotéis muitas vezes estavam fechados, né? Esse movimento é um movimento que já vinha acontecendo há muitos anos, da demanda das pessoas buscando esses ambientes com uma sensação mais de casa. Então, a gente até brinca que é o melhor da casa e o melhor do hotel, porque mesmo que exista o padrão, ainda existe uma cozinha, um refrigerador, né, geralmente em tamanho maior e não um frigobar. Você tem panelas, utensílios, tudo aquilo que você tem na sua casa,
né? Mas dentro de uma estrutura que leva a um padrão hoteleiro. Então, enxoval são todos iguais, lavados por lavanderias profissionais, empresas profissionais de limpeza. Então, essa foi a ideia que a gente trouxe até para diferenciar também de outros operadores, né? Então, é um pouco disso que a gente carregou no momento lá da criação e que hoje a gente ainda bate nessa tecla. Tem desafios, né? Como eu disse, é muito mais difícil você captar um prédio inteiro e moldar ele para ser um produto de locação de temporada com o que precisa, né? Então, por exemplo, DML, né? Depósito. Você precisa de uma rouparia quando você tem 80 apartamentos num prédio. E os ambientes... Um espaço para operar aquele prédio, você diz. Exato. Né? E os ambientes residenciais, eles muitas vezes não possuem isso, né? Então, a gente tenta trabalhar para moldar um pouco do produto como um todo. Eu pergunto isso porque se for pegar historicamente como o Airbnb se desenvolveu e as empresas foram se desenvolvendo, o cara começava com, no meu caso, eu comecei com um quarto. Uhum. Pô, que legal, nossa, tá, vou pegar um apartamento inteiro. Aí, pô, legal, funcionou, vou pegar mais um, depois mais outro. Tanto é que foi aí que eu conheci a Bihome, eu tinha uns 3, e aí eu falei, caramba, eu tô fazendo, mas parece que eu tenho um negócio e tal. De repente eu falei, caramba, existe uma empresa que já faz isso de forma profissional. Pega imóveis de proprietários, como se fosse uma imobiliária tradicional, só que aluga por curta duração. E eu falei, caramba, já existe uma empresa que faz esse tipo de trabalho, mas não com essa agora entrada que você fez no mercado, já pegando ele mais maduro e falando, não, acho que eu vou atuar pegando isso aqui, depois pegando isso aqui, eu vou criar um produto X, né? Agora, a maior parte dos gestores que eu conheço, e inclusive que já estão atuando há bastante tempo, começaram nessa casa da vovó, digamos assim. Começaram tipo com um APzinho diferente, depois pega outro aqui, etc. Tal. Eu entendo que tenha muitas vantagens operacionais, sem dúvida nenhuma. E o que no final acaba sendo, se a gente for pensar para os próximos 100 anos aqui, talvez, como que a gente pode vislumbrar? Se eu for abrir uma empresa hoje, né, de temporada, claro que depende de praça para praça, né? O que pode funcionar mais? Um modelo mais voltado para o híbrido entre residencial e hotelaria ou uma coisa muito personalizada, que eu quero depois até me aprofundar mais, que é a parte, um imóvel é de um jeito, o outro imóvel é de outro, porque a essência do Airbnb, no final das contas, é aquela coisa diferente. A casa na árvore, é a cabana, é isso, sabe? Às vezes a casinha da vovó mesmo e é uma puta de uma cobertura, né? O que vocês acham sobre isso? Assim, para onde a gente vai caminhar mais? Você pega o flat, né? Porra, a gente pega vários clientes de flat, os caras tão tristes, né? E falam, meu Deus, eu comprei essa ideia e é uma ideia que, sei lá, já deve ter tido seu auge, mas acho que, não sei, afundou um pouco, né? Não sei. Sim, eu acho que primeiro, né? Acho que com relação apesar de a gente trabalhar pulverizado, enxoval, padrão hotelaria, lavanderia industrializada, eu não uso lavanderia dos prédios, amenities, basicamente você está com a mesma roupagem que digamos, um hotel, um operador mais lógica de hotelaria. Quando a gente tem prédios que a gente tem 50, 60 unidades, em que, na prática, a gente não gosta de ter unidades iguais, os 60 unidades. Tá? Então, basicamente, a gente desenvolve uns 3, 4 perfis diferentes, até mais, às vezes, porque a gente entende que nem todo cliente é igual. Então, mesmo que operacionalmente dê mais trabalho, a gente entende que isso é um diferencial na hora de ofertar e vender. Tá? Então, mesmo que a gente tem um prédio que está sendo entregue, vai ser entregue esse ano, a gente desenvolveu 4, 5 tipologias de estilos para um prédio inteiro, que vão ter 120 unidades e que a gente é o operador desse prédio. Por quê? Porque a gente acredita nisso. Porque, basicamente, a gente... Até por isso que até a forma como a gente trabalha,
E aí, muitas vezes, é como você distribui, né? A gente não distribui como hotel, que aí você coloca um tipo com N, que é o estoque, de propriedades de estoque. Então, a forma como você distribui já ajuda você ver qual é a plataforma que mais você distribui, né? Então, a gente distribui mais no Airbnb pela característica como a gente distribui e pelo tipo de produto também, né? Para mim, eu acho que assim, muito dessa questão de crescimento e aí oportunidades tem um pouco de a ver com, obviamente, cada praça, cada dinâmica de mercado, né? Eu acho que eu brinco que 99% do mercado é fora de prédios inteiros, né? Porque na prática é isso, né? A pessoa herda apartamento, a pessoa compra apartamento, o brasileiro é patrimonialista, né? Hoje os incorporadores eles preferem vender do que fazer um imóvel para renda, porque o cara que compra imóvel não faz conta, então ele vende 30 mil reais, 40 mil reais um metro quadrado achando que vai rentabilizar 1% ao mês. E ainda bota renda garantida às vezes? Aí exato, mas aí essa renda garantida é como se fosse um desconto que ele está dando no produto, é uma equação financeira. Então, enfim, o mercado é um mercado assim. Então, se fosse um mercado totalmente educado, eu ia falar, não, vamos investir ou em fundos imobiliários ou em imóveis de renda, porque você tem um custo de construção muito menor, então você reduz aí em torno de 60%, o que era 100%, você vai custar 60% e você vai rentabilizar melhor esse ativo. Mas isso não é realidade e a gente, basicamente, nas principais regiões das principais praças, os melhores locais já estão construídos. Então, na prática, para mim, quando eu penso nos 100 anos, eu falo assim, e aí eu vejo que, na verdade, o mercado vai evoluir para um mercado end-stay, né? Porque hoje eu acho inadmissível alguém alugar um apartamento long-stay vazio, né? Se o cara fizer conta, é totalmente errado, porque ele tem que mobilizar, primeiro ele vai ficar vários dias sem usar o apartamento, né? Porque ele vai ter que primeiro comprar as mobílias, fazer a mudança, tem o custo da mudança, aí não sei o quê. Aí depois, quando ele vai mudar de apartamento, aquela mesa que ele comprou lá não funciona na outra. Então aí, assim, só isso daí já é uma conta que o cara perde uns 10 pau brincando e não bota na conta, né? Então, quando você pensa num prédio, num apartamento já concebido para aquele layout, então você já tem a melhor eficiência do espaço, tal. Para mim, isso que vai evoluir no mercado, então vai aumentar o nível de exigência para a alocação de qualquer que seja, de curta, média e longa temporada. Na curta temporada já está aumentando a exigência. Eu brinco, quando eu montei esse negócio, eu falava o seguinte, aqui é a pirâmide de Maslow, a gente precisa primeiro entregar apartamento limpo e funcionando. Hoje, você tem que pegar apartamento limpo, funcionando, com os amenities de cozinha, de tudo sei o quê. A Wi-Fi às 3 da manhã. A Wi-Fi funcionando. Entendeu? Mas isso significa que o mercado está evoluindo. Entendeu? Tipo, eu lembro lá atrás, assim, o pessoal... Eu lembro que tinha cliente meu que falava assim, não, vamos começar, vamos enviar, sempre deixar um chocolatinho, não sei o quê. Eu falei, pessoal, hoje a gente precisa deixar o apartamento limpo, funcionando. Tipo, não é essa exigência. Ela vai ser essa exigência na evolução do mercado. Mas a gente precisa fazer o básico. Não adianta você deixar o chocolatinho se o apartamento está sujo. Tá com, né? E o grande desafio operacional, isso de qualquer operador, obviamente, quando você tem centralidade de operação, é mais tranquilo, não que seja fácil a questão de limpeza, de manutenção, mas a gente depende da qualidade da ponta, né? Então, aí você tem que criar incentivos para melhor a experiência do hóspede, para que a ponta também receba esse incentivo. Tá? Então, enfim, acho que os 100 anos, para mim, ele vai ser basicamente assim, você quer ficar quanto tempo? Um dia, um mês, um ano e... Ou algumas horas. Algumas horas, aí... Pois esse negócio de hora é tipo carro, né? Tem algumas empresas que alugam carro por hora, né? Assim, é um baita de um BO, às vezes, também por hora, porque às vezes o custo operacional acaba sendo mais caro e que só compensa num mínimo, né? E eu não sei em que momento, né? Tem várias experiências. Aí eu faço o seguinte, eu deixo os grandes fazerem,
O que funcionar, eu pego para mim, porque eu sou pequenininho, né? O que não funcionar... Mas aí, vamos lá, eu vou te falar, em horas, se eu tivesse do lado se eu tivesse num aeroporto, eu ia vender hora. E por um valor mais caro. Bem mais caro. Bem mais óbvio, caro. Você quer dormir 4 funcionar. horas aí bem numa cama, você paga R$200. Tipo no aeroporto, né? O aeroporto Exato, tem mas essas é isso. cabines, né? Sim, que tem. sim. Então, mas aí é um produto para aquela Total, para aquele público, né? Eu vejo, eu concordo com o Will essa questão de ter categorias, nenhum cliente, né? Você tem clusters de clientes diferentes e eu acho que a evolução ela tá para esse mix entre a padronização e a personalização, tirando como um segmento aqueles que querem criar experiências únicas, né? Que aí é a casa na árvore com café e R$5.000 a diária. Tudo bem, eu acho que existe público para isso. A gente está falando aqui, acho que de praças que tem taxa de ocupação com menos sazonalidade, que você tem um fluxo maior, uma estadia 3 a 5 dias, tal, que te dá volume e te permite cobrar eventualmente uma diária não de R$5.000, mas que você vai ter ali 70% do seu mês bem ocupado, né? Então eu acredito nesse mix, sim, também, né? A evolução para essa característica de produto. Acredito muito, e aí eu escuto muito, recentemente eu tenho feito tenho mergulhado muito no mundo da hotelaria. Eu sou empreendedor de tecnologia durante muitos anos e tenho conhecido muito, e muitas pessoas falam: a hotelaria é feita de pessoas para pessoas, não tem como mudar isso. E aí eu fico pensando, tudo bem, a hospitalidade, né, o ser humano ele precisa dessa relação, mas existe uma equação matemática que vai passar a não fechar a conta. Ela já é muito difícil. Então, se você não substituir, e aí substituir no bom sentido, não é que a gente quer eliminar as pessoas da hotelaria, mas se você não tiver tecnologia que permita você ter uma eficiência operacional muito maior, alguém vai pagar a conta. Ou o hóspede, que vai ter que pagar 2, 3 vezes mais por uma diária, ou o investidor que não vai rentabilizar aquele quarto, ou as bandeiras que vão acabar passando por dificuldades. Então, acho que existe uma problemática do setor de hospedagens, de forma geral, muito pautado em pessoas. Infelizmente, a gente não consegue tirar pessoas da ponta. Existem muitos trabalhos que eles são manuais e são carregados, né? A gente não tem um robô ainda que arruma uma cama, né? Mas existem várias camadas de software que a tecnologia permite fazer isso, e a gente no mundo de locação de temporada já faz esse uso. Então, eu entendo que cada vez mais o uso dessas tecnologias vão ser importantes para que, na ponta, a gente consiga oferecer um produto de bom custo-benefício. É isso, não dá para ter, né? Eu preciso me hospedar em São Paulo, eu preciso pagar... você pega aí a hotelaria de modo geral, R$600, R$700. Pô, isso daí você limita muito o consumo desse produto, né? Então eu vejo que vai precisar existir, ou de uma forma natural, ou na força do ódio, uma revolução tecnológica dentro desse mercado. E aí a gente já vê, né, Europa, Estados Unidos, você não consegue contratar gente. Você não consegue contratar. Então, não tem mais pessoas para trabalhar. Então, eu vejo que essa evolução ela vai acontecer e certamente ela impacta aí no nosso mercado de locação de temporada também. Puxando isso que você falou, né, de automação, tecnologia, né, a gente tem hoje 60 unidades aqui que a gente faz. E, obviamente, que a gente usa alguns recursos de automação para melhorar, porque é impossível, vocês sabem muito melhor, que é um volume muito grande de processos, pessoas e protocolos iguais que devem ser replicados de maneira, né, padronizada, digamos assim.
E aí teve uma vez, cara, a gente tem umas mensagens automáticas que acontecem durante a jornada do hóspede para saber se está tudo bem e tal, né? Uma coisa padronizada, mas que a ideia é que a pessoa traga as dores dela, tá tudo bem, mas é um robô que manda. Sim. Pô, não tá. E aí um belo dia, por que eu tô falando isso? É uma provocação da automação, né? Porque por um lado ajuda muitas coisas, por outro afasta, né? E se a gente está falando disso, que você está falando daquela questão humana, de você ter ali a pessoa que recebe, que olha no olho, que tal, que o anfitrião que tem um imóvel consegue arrebentar muito mais do que a gente que tem um monte, né? Então, o que aconteceu um dia foi o seguinte, o rapaz tinha sido assaltado no dia anterior, assim, e mandou mensagem, só que era de noite, né? E no dia seguinte foi uma mensagem de automação. E aí, fulano, pô, espero que você tenha dormido muito bem. Como é que tá a sua estadia? Tudo certo? E ninguém tinha respondido antes. Então o cara ficou transtornado. E aí, assim, na tentativa da gente, sabe, fazer uma jornada do tipo, e aí, deu certo, tudo bem? A gente perdeu aquele detalhe muito específico do cara que alguém devia ter olhado em algum momento e falar assim, puta, cara, você tá bem, tá tudo bem, tudo certo. Deixa eu tirar essa mensagem de automação aqui, porque não cabe nesse momento, mas que no geral cabe. Então é aquela coisa, a automação ela ajuda absurdamente, obviamente, mas a gente acaba afastando um pouco do tratamento humano nesse sentido, né? Como que a gente consegue, de alguma maneira, juntar essas duas coisas, né? Imagina, eu outro dia estava pensando numa imagem assim na minha cabeça, né? Imagina várias veias e artérias assim subindo, e de repente essas veias e artérias, que é essa coisa humana e essa relação do calor, do olho no olho, etc. E de repente essas veias e essas artérias elas se transformam em bits e códigos binários e estruturas super complexas que depois, na verdade, você está falando com robô, você não está falando mais com humano, né? E a gente está falando de um trabalho, de uma atuação nossa muito baseado no ser humano, né? Diferente, por exemplo, ainda que todas as tecnologias sejam voltadas para uma resolução de um problema humano, né? Temos a questão de que a pessoa está no imóvel, né? Ali, né? Não é um produto que ela, sei lá, comprou uma caneca e, né, não tem uma relação, né? Ela está dentro do imóvel, passa por situações e tal. Como que vocês enxergam esses desafios, ainda mais na quantidade que vocês têm, nos processos absurdamente mais avançados que vocês têm, desde check-in, facial, que o Will outro dia falou, né? Acho incrível, né? A pessoa num aplicativo já faz a facial, já chega no prédio, ela não tem contato humano com ninguém. Tem gente que deve adorar, obviamente, fala, pô, ninguém encheu meu saco, vem aqui, mais privacidade. Como que vocês enxergam esse desafio de, ao mesmo tempo, crescer na automação, mas tem um negocinho ali humano que também tem que ter? Para mim, acho que tem uma coisa. Você tem um sistema... Porque na prática é o seguinte. Você tem que criar um sistema que identifica a necessidade e se for uma necessidade de informação, ela não precisa de um humano. Se for qual é o Wi-Fi? É um dado. Né? E, obviamente, os sistemas de atendimento, a gente usa o Zendesk, que é um dos principais sistemas de atendimento do mundo, e eles já estão evoluindo exatamente para esse tipo de... Não ser uma URA, não ser um processo que é... chaveamento... Não é binário. Não é binário. Né? Ele é um negócio que começa a ficar... a informação ele busca em toda a base e já traz. E isso vai fazer com que a velocidade de atendimento seja muito mais rápida. E não só, porque, para mim, existem dois tipos de atendimento. Existe o atendimento objetivo ou atendimento mais subjetivo, que você precisa de um atendimento mais humano. Tá? Então, para mim, o objetivo é ótimo quando você tem, de certa forma, automatizações ou sistemas que te auxiliam em trazer informação muito mais rápida, não dependendo de um atendente, de uma pessoa, conversar com a pessoa. Tá? Obviamente, isso é uma evolução. Né? Então, no nosso caso, a gente tem atendimento 24/7, né? A gente busca, ainda a gente não utiliza esses sistemas de coisa, porque exatamente precisa estar muito maduro para chegar para o cliente, né? Mas é algo que a gente não consegue assim, fazer check-in presencial, a gente faz assim, em 1 ou 2 unidades, porque são de high-end, então comporta um tipo desse atendimento, tá? Ainda até conversando com operadores de fora de São Paulo, e é um dado super interessante, porque eles falaram o seguinte, quando eles começaram a fazer check-in presencial, a avaliação deles é superior. Tá?
Por quê? Por alguns motivos. Acho que a pessoa ela cria primeiro a identidade de que, putz, pô, eu vou fazer um review, mesmo que a estadia não foi tão boa, mas, pô, o cara foi um bom pano, né? O cara foi gente boa. Entendeu? É muito engraçado, porque, assim, eu conversei com alguns operadores, principalmente do Rio de Janeiro, que eles fazem muito check-in presencial. O Mar faz bastante. O Mar faz bastante, então. E aí tem outros lá, tem um outro operador, que eu esqueci o nome, que também faz, ele falou, por isso que a avaliação é muito superior. Entendeu? Então, por causa disso, obviamente, assim, tem a questão da hospitalidade, sim, tá? E aí eu entendo até que Rio de Janeiro, até pela característica da cidade, tudo isso, as pessoas até falam que é bom, tal, ter um check-in presencial, mas é isso, entendeu? Nesse caso, o toque humano, ele melhora as avaliações dos hóspedes. Antes de você complementar, se a gente for comparar, né, uma vovozinha como anfitriã e uma empresa, é muito diferente, porque os caras, até o próprio hóspede, ele vai, às vezes, arrebentar a empresa. Agora, se a vovozinha deu pau na internet da vovozinha, o cara vai falar, puta, coitado. Tadinha da vovozinha, é verdade. Às vezes cai mesmo a internet. Por isso agora, que numa tem empresa... Não, é por isso que tem empresa que coloca a pessoa, né? Não a empresa. Entendeu? A gente, quando mudou, digamos, o nível de exigência aumentou. Porque logo no começo, eu criava os anúncios no nome dos proprietários. Então, era aí depois totalmente, era várias na época contas, já tinha centenas, então já era super pulverizado. Aí quando eu comecei a centralizar, eu falei, não, acho que agora está na hora, o mercado está evoluindo, agora está na hora de colocar a marca, porque aí as pessoas vão ver que é uma empresa que está fazendo a administração. E, por um outro lado, na verdade, é o seguinte, eu acho que, para mim, obviamente, o negócio de serviço, ele sempre vai ter problema. A discussão é como você lida com ele, entendeu? Então, da forma... Eu tenho, né, situações aí, obviamente, no meu histórico lá atrás, quando eu estava mais ali ligado no dia a dia, ali, assim, de situações que o hóspede teve uma experiência ruim, a gente, resolveu o problema e ele falou, eu vou voltar sempre com vocês, porque eu sei que vocês vão resolver. Entendeu? Então, mesmo que o cara tenha uma experiência ruim, que a máquina exato, dificilmente vai fazer, né? Exato. É difícil. Por favor. Eu acho que tem dois aspectos, né? O primeiro aspecto do público. Existem públicos, e a gente vê nas gerações mais novas, que eles têm menos exigência dessa relação humana. Ou até preferem fazer um check-in online, não falar com ninguém e tudo bem. Então, acho que sempre vai ter a diferença do público, de quem está utilizando aquele seu produto. E aí, baseado nisso, acho que tem tecnologia, sim, tem um avanço da tecnologia que vai permitir que a gente faça um trabalho muito mais personalizado, porém automatizado, né? Se a gente olha 10 anos para trás... tinha nada disso, né? Quando você ligava o telefone, aperte um para isso, outro para aquilo. Agora você conversa com a URA te entende bem até, e você é direcionado. Eu concordo com o Will. Existe algumas informações, né? Hoje a gente faz quase 2.000 check-ins por mês. Existem informações que elas são muito... que horas funciona a lavanderia do prédio? Cara, eu consigo automaticamente fornecer aquilo muito mais ágil do que com um humano, que tem um monte de atendimentos para fazer. A gente faz atendimento 24/7 também. Então, separar esse joio do trigo ali no momento do atendimento é muito importante. E eu creio que o avanço da tecnologia, principalmente com inteligência artificial, né, tem permitido os atendimentos serem muito mais personalizados, mesmo que automatizados. É 100%? Não é, e vou te falar, vai demorar muitos anos para ser ainda. Assim como você perdeu lá o fato, né, do assalto, mas você atende 98% bem com essa mensagem automatizada. Então, eu acho que existe aí o avanço da tecnologia que vai nos permitir ser um pouco mais humanizados, mesmo que automatizados.
E existe essa característica do público, né, que prefere eventualmente digitar ao invés de falar com alguém. Quando você olha a geração Millennials e por aí vai. Então, acho que esses são 2 pontos relevantes. Ainda assim, no mercado hoje, para nós que temos muitos imóveis, a vovozinha que tem um imóvel é imbatível, né? Ela consegue oferecer ali um pão de queijo quente na hora que a pessoa chega e ter todo aquele carisma, que tudo bem, acho que tem público para tudo, né? E que com escala é impossível. Cara, posso falar uma coisa, esse negócio de automação? Quando eu vejo um robô está digitando, eu fico irritado. Eu falo, bicho, o robô não fica lá as bolinhas, né? Como se o robô estivesse pensando. E de fato ele está processando, mas você configura. Quanto tempo você quer que a mensagem, né, que dê aquela sensação, né, para não ser instantânea, para não ter aquela... E esse negócio que você falou, né, de falar com a URA e tal, e porra, a própria URA do Airbnb às vezes fale o que você quer. Aí eu falo, o cara não entende. Eu falo, bicho, eu só quero falar com um ser humano. E geralmente quando você tem um conhecimento mais, assim, claro, tem pessoas e pessoas, né? Pessoa que quer perguntar uma coisa muito básica. Isso. Agora, às vezes você tem um conhecimento mais avançado e você só precisa falar com um ser humano porque você sabe que nenhuma URA, nenhum processo mapeado pela inteligência dos caras vai chegar naquilo que você precisa. Com certeza. Sei lá, você só quer chegar no falar com o atendente o mais rápido possível. Exatamente. Então, tipo... 9. Exato. Porra, eu só quero falar com alguém porque eu já sei que, mano, não dá. Você sabe, uma coisa é 9. Exatamente. E, cara, quando a gente chega nesse ponto, né, da vovozinha que faz o Airbnb e tal, também tem o outro fato que quando você começa a ter uma empresa, você tem que treinar vários departamentos para se conversarem entre si para que aquilo seja coeso. Então, um anfitrião que tem ali um imóvel, sei lá, na Bela Vista, o cara vai saber onde tem o café tal, onde tem, cara, o metrô mais perto, onde tem isso, tal, várias coisas, né? O anfitrião, em via de regra, esperamos que ele saiba precificar, que ele converse com as pessoas, que ele dê aquele tratamento personalizado. E aí, quando você começa a crescer, vejo por mim, mesmo que menor assim, é complicado, porque cada imóvel tem uma particularidade, ainda mais se você pulveriza. Num prédio é mais fácil, porque, né, você está num hotel, você tem os atendentes que conhecem a região, né? Chega um hóspede de noite, pô, onde que eu posso jantar? Eu mesmo já fui num hotel, eu falei, pô, tem um lugar para eu jantar aqui de noite? Os atendentes não sabiam, mas a chance deles saberem é maior do que de saberem de 100 apartamentos, né? Principalmente pulverizados. Então, como essa segmentação de tarefas que um anfitrião, ele domina tudo, ele domina o que tem dentro do apartamento, o que não tem, porque quando um hóspede sai, ele sabe que está faltando alguma coisa, só que quando você coloca uma equipe de limpeza, nem sempre a menina, a Maria, vai limpar o apartamento A, às vezes pode ser a Josefina, às vezes pode ser a outra, que não tem a mesma referência, aí você tem que começar a criar protocolos e checklists e burocratizar todo esse processo, e no final... é uma loucura, porque você tem que cada vez sistematizar e departamentalizar e tudo tem que ser coeso. Em que, putz, quebrou a TV. Isso tem que gerar todo um fluxo. Qual que é a TV daquele apartamento? Tem que gerar todo um fluxo que vai alimentar a empresa para voltar para a ponta, coisa que o anfitrião fala, puta, não, tira da tomada e põe. Porque essa TV dá uns bugs de vez em quando, entendeu? Então, como que é isso para vocês, essa conexão de todas essas coisas? Porque é difícil. Vamos lá. Primeiro, eu tenho um sistema que é o sistema de inventário, tá? E é um sistema muito detalhado, muito mesmo, em que um atendente ele consegue basicamente buscar, ele consegue ver a foto do item, ele consegue saber onde está o item, deveria estar, dados sobre... Basicamente, eu tenho um inventário em que qualquer atendente meu consegue acessar. Tipo um Google ali que o cara busca... Ele é um inventário. Ele basicamente é o seguinte, ele vai falar, ó, você está no Mercúrio 131. Ah, tá bom, Mercúrio 131, aí tal. Ah, tem isso. Tipo, tem sim, tal. Ele deve estar aqui, tá? Então, a gente tem um inventário muito detalhado de todas as unidades, inclusive porque eu tenho imóveis grandes, né? Então, cabem 7 pessoas, tal. Essa é uma coisa. A outra coisa é a equipe de limpeza, ela tem um aplicativo, né, nosso que ela consegue checar os principais itens da unidade
já linkando com o inventário que eu desenvolvi para aquela unidade. Entendeu? Então, de certa forma, eu consigo fazer um cross-check ali de informações. É perfeito? Não, obviamente, porque se a pessoa não colocou, e aí o pessoal da governança que recebe essas informações, a gente coloca algumas travas, que tem esses itens, ele precisa checar, senão não passa de fase, né? Mas, assim, isso ajuda bastante, tá? Inclusive até para, esse daqui é a TV tal, pega ali a foto do modelo, aí para resolver, chamar uma assistência técnica, tudo isso, tá? E aí, obviamente, aí os outros departamentos ficam envolvidos, aí a gente abre incidente, exemplo, aí é para a área de operações, de manutenção, para ir correr. Aí a incidente é super urgente, que ele tem que ser resolvido na hora, ali nas próximas horas. Se ele é médio, que ele pode ser resolvido no dia seguinte, ou se ele não é tão grave, que ele pode ser resolvido na saída do hóspede. Então, basicamente, é isso. É sistema de inventário, aplicativo na operação na ponta e o sistema de incidentes, que é um sistema de tickets, em que você dá a gravidade da situação para ser resolvido. Tá? Então, enfim, mas esse é para ajudar, obviamente, a esse desafio de... É muito complexo, coisa que está na cabeça do anfitrião, que tem 1, 2, ele fala, puta, cadê o E ele conhece talher, a região, conhece o que fazer, então acho que a gente também, assim... muito similar à B-Home, existe todo um processo de recebimento desse imóvel, então faz um inventário digitalizado daquilo que é disponível com fotos para todos os empreendimentos. Eu já sei qual é o meu kit básico que tem, né? Então, no nosso caso, né, a gente faz toda a manutenção e reposição dos itens. Então, quebrou um copo, eu reponho aquele copo. E logo eu preciso saber qual copo é aquele, né? Então, a gente tem esses kits padrões de enxoval, tal, que a gente consegue substituir muito, muito rápido. Existe as camareiras na ponta, que também utilizam um aplicativo nosso, que faz a verificação de 30% dos itens, né, de um apartamento, senão você vai ter uma limpeza que dura 3 horas. Até eu sempre falo para cliente assim que ele, quando ele vem falar, então você faz a vistoria completa? Eu falei, não faço a vistoria completa, eu vou checar os principais itens, por quê? Pensa comigo aqui, se eu tivesse que fazer a vistoria completa, eu ia bloquear a sua unidade. Então eu tenho 5 checkouts por mês. 5 checkouts vezes R$250 dá R$1.250. Você ia perder R$1.250 por mês. Mas só se tem um prejuzinho ali. Não, é por isso que eu coloco sempre o valor de manutenção, que é reposição de prato, copo, entendeu? São itens menores, a gente vai checar os itens de maior valor, porque se acontecer sim num item de maior valor, a gente vai buscar o ressarcimento. Então, aí o proprietário fala, não, realmente. Faz sentido. Entendeu? Faz sentido. Então a gente faz toda essa vistoria, né, a cada checkout, interligado com o sistema. A gente tem todo um sistema de manutenções preventivas e aí entram as corretivas quando são identificadas ou pelo hóspede ou pelas camareiras, né? E aí, do outro lado, quando a gente faz o recebimento também, a gente cria um mini guia da região para que a gente possa fornecer algumas informações para aquele locatário ou aquele hóspede, né, do que tem para fazer naquela região, né? E a gente está testando, inclusive essa semana, eu fiz os primeiros testes ontem, um concierge digital, onde, né, a gente mune ele de todas essas informações e ele consegue responder, né? Qual é o café mais próximo aqui no Oscar Freire? É um robô. É um robô que o que ele não sabe, ele transborda para o humano, mas a gente carrega muita informação nele e ele consegue ser muito assertivo ali nas informações gerais do bairro, né? Então esse é um dos testes que a gente está fazendo e são os avanços tecnológicos que vão permitir a gente fazer esse atendimento personalizado de forma muito mais automatizada. Eu estava... Coisas de telefonia me ligando aleatoriamente. Eu estava pensando um dia, né? Porque assim, tem o desafio que é o seguinte. Às vezes o hóspede está falando com o atendente José. O José trabalha das 8 às
15, vamos colocar assim. Aí das 15 às 10, trabalha a Maria. O José começou a falar com o hóspede. O hóspede tá no apartamento ainda. Não foi um produto que foi vendido que amanhã você fala de novo com o José. E aí o cara tá lá 10 horas da noite e quando ele fala de novo no atendimento, ele vai falar com a Maria, não mais com o José. A Maria precisa saber o que o José falou antes, porque senão fala assim, o que aconteceu? Aí você perde aquele histórico todo dito com o hóspede anteriormente. Tudo bem. O outro atendente ele precisa ter o treinamento de, peraí, dá uma olhada no que foi dito antes, no que foi conversado antes. Você tem um histórico. Exato. Excelente. Mas muitas vezes acaba que essa sincronização, às vezes, no calor do momento, você não viu que o cara perguntou um negócio lá em cima, que o José às vezes não respondeu e que a Maria depois está falando lá no atendimento e que se perdeu, né? Às vezes eu ligo no atendimento e falo, puta, eu vou ter que explicar para outro cara tudo de novo e tal. E aí eu brinco, né? Pô, podia ter um nome único, né? Sei lá, Rômulo. Mas você vai sempre falar que é Rômulo. bom, por isso que é bom. O texto, nesse sentido, ele é bom. Porque na prática você tem o histórico. Sim. Então, mensagem de voz não mensagem funciona. de voz, putz, aí é mais difícil. Também então, tem por essa, às isso vezes que ficou, no né? texto, e a maioria da conversa é por texto, então a pessoa ela já consegue entender lá o que está acontecendo ali, né? E aí, obviamente, se você tem, aí vamos lá, aí, se nas mudanças de turno, você tem algum tema que é relevante, olha, fala, ó, esse tema aqui ainda não está resolvido. Aí é nessa passagem de turno que você precisa fazer o hands up de falar, ó, toma cuidado com isso, dá uma olhada naquilo, entendeu? Para que não fique o cara lá assim esperando, sendo que a Maria voltar no dia Exatamente. seguinte para responder ele, né? Diferente de um produto. Você vai comprar um produto, tudo bem, o cara foi embora, no dia seguinte você volta a falar com ele, né? Coisa que um anfitrião, a vantagem dele é que tá aqui na cabeça dele, ele tá falando com o cara que tem um imóvel, tal, fala com o Zezinho, etc, né? Então, Só que durante a madrugada ele não Exato. consegue falar. Exato. Mas aí acho que o hóspede até passa um pano, talvez. Passa um pano, só se tiver, exemplo, não consegue entrar no imóvel. Aí Aí o não vai bicho passar pega. pano. É complicado. E aí tá a diferença também da empresa e dos anfitriões, né? Eu sinto que existe uma exigência maior da Com empresa. certeza. Então, assim... Não é mais do que obrigação. Eu né, tô cara? tentando assistir meu Netflix aqui às 2 da manhã, a internet caiu. Se Cara, vira. Se vira. É. Né? Então, existe alguns pontos que é difícil de administrar mesmo. E aí, óbvio, quando você tem, né, as operações consolidadas, internet é um grande problema, né? A gente tem links gerenciáveis, eu consigo resetar a antena do andar naquele local De forma remota. de forma remota, mas... Link redundante. O link redundante, mas assim, são operações caras que você precisa de volume para suportar. Para justificar. Para justificar, exato. Senão você vai ter que ligar lá na Claro, na Vivo e Mais um na fila. rezar. Pois é. Cara, tem um filme muito bom, assim, já assisti algumas vezes, preciso rever, que chama O Doador de Memórias. Não sei se vocês já assistiram. Não. É uma sociedade que chegou num ponto em que estava tudo muito bem, muito em equilíbrio, todo mundo com suas oportunidades, não tinha pobreza, não tinha gente passando fome, todo mundo lindo, maravilhoso, tudo equilibrado, assim. Uma sociedade super tecnológica, em que até... Você já assistiu esse filme, Fernando? Em que até quando as crianças, os adolescentes, eles vão se desenvolvendo, tem uma grande inteligência assim, superior que vai determinando, ó, você vai ser piloto de avião, você vai ser enfermeira, você vai ser advogada, você vai ser engenheiro, né? Até para equilibrar as demandas daquela sociedade específica, né? E aí tem um garoto, né, que ele não se encaixa em nenhuma função, ele meio que dá um bug na máquina, assim, né, nessa, vamos dizer, nessa URA, né, ele não consegue achar onde é que eu encaixo esse menino, né, e aí esse menino ele começa, e eles tomam, acho que é baseado naquele filme, naquele livro do Aldous Huxley, né, o Admirável Mundo Novo, que meio que tenta padronizar as pessoas e dar uma vacina nelas para que elas não sintam sentimentos, né, não tenham sentimentos, não tenham emoções e tal, e aí o garoto ele começa a perceber que tem coisas diferentes ali que estão incomodando ele, né? E aí, o que acontece? Ele começa a sentir
uma atração por uma menina, ele começa a gostar da menina, começa a sentir ciúme. Por que eles faziam? Eles davam essa injeção, tiravam a emoção de toda a população, e você tirando a emoção das pessoas, é muito mais fácil você controlar, porque você não tem mais inveja, você não tem mais raiva, você não tem mais ciúme, você não tem nenhum tipo de sentimento, né? Você tem o quê? Tá todo mundo vivendo em paz, por que as pessoas vão brigar? Tá tudo bem, cada um tá ali na sua coisinha, cada um faz a sua parte, acabou. E aí o garoto, como ele é fora desse padrão, ele começa a não tomar, né, fingir, ele começa a ter essa expertise de não tomar essa injeção, e ele começa a voltar a sentir os sentimentos humanos. E aí ele começa a gostar de uma menina, aí o outro menino que tá perto da menina faz alguma coisa ali, ele fica bravo, fica com ciúme, dá um soco no moleque. Isso desestabiliza a sociedade, assim, fala, meu Deus, como violência? Não! Né? E aí, por que eu tô trazendo essa ideia, né? Porque, no final das contas, em tese, seria muito bom se a gente tivesse essa injeção, né? Do tipo, o hóspede ele nunca vai reclamar, o hóspede tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Mas no final das contas, às vezes o cara chega muito puto, porque, sei lá, 5 minutos pro porteiro abrir, aí acabou a experiência do cara. Entendeu? Pô, achou um pelinho ali, acabou a experiência do cara. Então, é complexo porque no final a gente está lidando com a emoção humana. Não vou dar o spoiler do filme no final, o que acontece, porque é muito interessante, né? Esse garoto tem um papel fundamental no desenrolar da história e na conclusão dessa coisa, né? Então, o que é melhor? A gente buscar uma estabilidade emocional, mas pasteurizando aquela coisa, ou tipo assim, é um caos do cacete o tempo inteiro. Como que a gente pode controlar o caos sem perder a essência humana, que o cara tá puto, o cara brigou com a namorada, o cara X... Isso vai acontecer, isso vai resvalar no atendimento, vai resvalar na avaliação. Então, né, quanto mais imóveis nós temos, quanto mais check-ins nós gerenciamos, pior vai ficando, ainda que você coloque um monte de tecnologia, tal. Então, é um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente quer mapear comportamentos e, putz, se acontecer isso, vamos fazer isso. Se acontecer, pá, vem pra cá. Mas cada vez mais, a gente mais tenta e, será que a gente vai chegar num momento que... Cara, acho que eu consegui mapear tudo, já tenho comportamentos e tal, e o quanto isso vai ser benéfico ou não. Enfim, é uma reflexão sobre essa questão humana que não existe 100%. Exato. Então, e além disso, é o seguinte, mesmo que o seu percentual caia, como você vai ter sempre mais volume, vai acontecer. Então, você já tem que estar... Eu brinco o seguinte, tudo tem a primeira vez, depois você passou a primeira vez, você já lida na próxima vez mais tranquilo, entendeu? Assim, acho que... e aí, eu que vim do mundo executivo, eu brinco que eu ficava quase numa bolha. Você vai para o mundo real ali de serviço, assim, eu brinco que aí que você conhece o mundo, entendeu? Então, é muito louco. E é um serviço de hospitalidade, né? Você está lidando com o ser humano. Exatamente, então majoritariamente. A minha resposta para isso é sim, vai ser um caos por um bom tempo, Exato. Porque você sempre vai ter o caos novo. Sempre, né? Você sempre tem o caos novo. Exato, você vai ter que ter empatia, você vai ter que ter... Se colocar criar um processo para tentar mitigar aquele risco, mas... você tem que ver exatamente, você vai ter que falar, se acontecer isso, como é que a gente vai fazer da próxima vez? É isso. Ao mesmo tempo, o atendente humano tem também os seus sentimentos. E ele pode ter brigado aquele dia, tá muito puto e dar uma resposta ríspida, coisa que... Já passamos por isso. Na máquina, você tem um controle maior, né, disso. Então, acho que tem sempre os dois lados. Fica aquela bunda molice às vezes, sabe? Do tipo, porque no final é um humano ali. E às vezes a gente fica puto, porque o cara folgado, que hóspede folgado. Porra, vou dar uma nele. Vou dar uma nele. Exatamente. E a máquina às vezes, na máquina vai ser aquela coisa, sabe? Vai dar aquela resposta politicamente correta. Exato. Até que ponto, vamos dar uma... Cara, o cara precisa se ligar, velho. Não é possível. Entende? Mas não, depois a gente chega num... Não, peraí, institucional, não sei o quê. Mas enfim, essa provocação, né, que eu me faço assim às vezes, porque é complicado, né, gerenciar essas emoções e tal, né. Pessoal, queria agradecer vocês por terem vindo aqui. Por favor, Will, fale da Bihome aí, venda o seu peixe, fale do site, das suas redes sociais, ou pessoais, ou da empresa. Não, acho que você tiver primeiro, vontade. Obrigado aí pela recepção. Enfim, acho que Bihome não preciso falar muito. Acho que a gente está aí no mercado aí desde 2016.
E já recebemos aí mais de 140 mil hóspedes, enfim, aí com um grande track record. Estamos chegando a 600 imóveis. 600, corrigindo aqui. Mas a nossa principal base então, é São Paulo, tá? Então, até essa coisa aí você fala, mas como é... Tipo, 95% é a nossa base é São Paulo, e que é onde a gente opera o full service, né? Que inclui limpeza, manutenção, tal, lavanderia, enfim. Então, a gente está com grandes perspectivas aí para o ano. Acho que o mercado está começando a ficar um pouco mais... Ele passou por um período de loucura. Inclusive, assim, eu brinco, nessa época da loucura eu não cresci. Eu preferi não participar dessa loucura, e eu acho que fiz certo. Qual seria essa loucura? Acho que novos entrantes fazendo, assim, loucuras no mercado, literalmente. Educando mal os proprietários, né? Enfim. Mas quebraram. Então, e foi na praça onde eu estava, onde eu tinha a minha principal base. Então, assim, até falo, nossa, eu comecei a pandemia com, sei lá, quase 300 unidades, terminei a pandemia no mesmo tamanho, pô. Até assim, igual. O cara fala, pô, você manteve? Eu falei, não entrei na... Primeiro, eu brinco que falava pro comercial para não falar mentira, né? Porque a pandemia estava, né, o mercado horrível, falando que ia gerar rentabilidade proprietário, que não ia. Né? E segundo, tinha essa loucura de sublocação, de garantia de aluguel e que não sei o quê. Eu falava assim, não, isso daqui eu não vou participar. Mas graças a Deus, acho que o mercado está muito mais realista, né? Mesmo os incorporadores, os investidores veem o mercado com outros olhos, e eu acho que a gente está aí surfando essa onda. Então, acho que os próximos anos aí tem tudo para serem brilhantes. Muito bom. Gabi? Muito bom. Primeiro, agradecer novamente. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui compartilhando um pouquinho. A XT é uma plataforma de estadias flexíveis. A gente visa maximizar os retornos de investimento dos proprietários, oferecendo um produto de bom custo-benefício e padronizado na ponta para os hóspedes. Nós estamos mais descentralizados, a gente tem operação em Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio. Estamos lançando agora também no próximo mês nosso empreendimento em Porto Alegre e João Pessoa no final do ano. E assim como eu vejo também um desafio dessa má educação no mercado feito com muito dinheiro de venture capital e que acabou trazendo uma perspectiva diferente. Hoje, os proprietários, os investidores estão com uma noção, uma realidade muito mais coerente. Então, a gente tem visto também um crescimento, um bom ano, né? Janeiro e fevereiro não foram os melhores meses, né? A gente estava comentando ali, mas nós temos muitas unidades para ser entregue esse ano. Então, para nós é um grande ano de expansão, chegando aí em torno de 1.000 unidades até o final do ano. Excelente. Bom, obrigado por vocês terem vindo aqui participar dessa primeira experiência aqui de podcast. E, obviamente, você também deixa aqui no comentário se você gostou, se você tirou um insight, de repente alguma coisa que fez você mudar a sua visão, ou qualquer coisa que você queira comentar, vai ser muito legal, principalmente nesse começo. Deixa aqui, então, nos comentários abaixo. E se você quiser fazer parte de alguma das nossas turmas, tanto do Anfitrião 5 Estrelas quanto do Gigantes da Temporada, também vamos deixar aqui embaixo o link para você deixar os seus dados para a lista de espera, tá bom? Então até o próximo vídeo, seja um podcast ou seja um outro vídeo aqui do canal, e até a próxima. Tchau!